Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast do Impulser Academy. Muito bom estar aqui com vocês e melhor ainda, você está aqui dentro do nosso projeto assistindo todos esses podcasts e na próxima semana vem o filé mignon da coisa, que vai ser justamente o nosso congresso online, o primeiro Impulser Conference. E nós estamos fazendo aqui essa jornada com os nossos palestrantes para poder conhecer um pouquinho mais sobre cada um deles, um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua trajetória profissional, né, o que que eles estão desenvolvendo, o que que eles estão trazendo, né, para o nosso congresso com suas palestras, que serão, assim, com certeza incríveis. Pelo que nós já vimos dos nossos podcasts até agora e que ainda veremos, inclusive com a nossa participante aqui de hoje, com certeza a gente vai ter um congresso ali memorável, incrível. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal do YouTube do Impulser Academy, se inscreva aí para você poder receber as atualizações. Já vai dando um ok, né? Pode fazer uma pergunta aí também para a nossa participante, para a nossa equipe. E aqui embaixo vai ter um link para você adquirir seu ingresso VIP, onde você vai ter uma série de bônus e o acesso por um ano a todas as 36 palestras do nosso congresso online, ok? Então, é muito incrível isso daí. Então, hoje, nossa participante aqui do nosso podcast, ela é uma especialista, né, em comportamentos, ela é mentora, ela é uma educadora, isso está na essência dela. Quando nós conversamos na entrevista, ela deixou isso assim muito bem claro, está no DNA, está na veia, no sangue dela esse processo educativo de levar sempre as pessoas mais consciência para que elas atinjam, né, um nível mais elevado na sua saúde física, emocional, né, de todos os aspectos ali da sua vida. Conhecimento transforma e ela é uma pessoa que está comprometida com isso. Então, me ajudem a receber aqui nossa querida e especialista em educação, né, Regina Álvares. Seja muito bem-vinda, Regina. Ok, muito bom dia. Eu quero agradecer, Fontaine, essa sua gentileza em me convidar para esse podcast. Quero dizer que isso faz com que a gente sempre lembre que a nossa missão, quando ela está bem conectada com as nossas ações, tudo ao nosso redor favorece. Uhum. Então, veja, o convite para esse podcast, ele é fruto de ser uma das palestrantes no Congresso do Impulser, conforme você falou. E para nós é com alegria que a gente pode colocar para as pessoas que estão assistindo a nossa trajetória, o que aconteceu ao longo da nossa vida pessoal e profissional que nos trouxe até este momento do podcast. Exatamente. Eu não conhecia a Regina, ainda não conheço pessoalmente, a gente não se conhece pessoalmente, mas nós viemos ali de uma linhagem, vamos assim dizer, de masterminds da Fundação Napoleão Hill, né? Existem várias formações da Fundação Napoleão Hill pelo mundo e no Brasil também. E a Regina já passou por essa formação, né, de mastermind de Lindsay, e eu também passei, e foi no nosso grupo de estudos que a gente terminou se encontrando, a gente ali se conectou e estendemos ali o convite para ela. E foi aí, a partir daí que tudo terminou começando. Então, nós viemos aqui numa pegada também de formação de mastermind, que é muito legal. Aconselho aí vocês também procurarem na internet, né? Fundação Mastermind aí da Napoleão Hill e procurarem. Também os cursos são muito interessantes por lá. Agora, antes de ser uma Mastermind, né, Regina, você tem uma trajetória, com certeza, porque o Mastermind veio aqui agora, né, recentemente aí na sua vida. Mas você vem de uma trajetória de educação muito antes, então conta um pouco para gente aqui como é que você veio parar na educação? O que que aconteceu na sua vida que você se sensibilizou, pela educação e está envolvida com pessoas, né? Porque educação remete com certeza a gente está dedicando a nossa vida às pessoas. Como é que começou tudo isso e como é que se deu esse processo? Ok. Fontaine, eu percebo que ao longo da minha trajetória pessoal, eu sempre fui uma pessoa que gostei de orientar, de encaminhar, de ajudar. Isso sempre esteve muito presente. E quando você me faz essa pergunta, eu me lembro, é longa, hein? Aos Uhum. 6 anos, eu lembro Ó, que aos 6 anos eu tenho primos e um é 2 anos mais jovem e um ano mais jovem. E é como se fosse ontem, na beiradinha da cama da nossa casa, a gente sentados os três, e eu era a única que sabia ler naquele momento, mais ou menos, inclusive.
eu pegava aquela historinha e contava a historinha, conversava com eles, perguntava o que eles tinham entendido, se eles tinham gostado, como foi para eles ouvir a historinha. Então, veja que eu sempre tive essa vontade de fazer algo por alguém, de ajudá-lo a entender melhor as coisas. E claro que, com base, né, nessa vivência, eu fui sempre muito estudiosa. Eu gostava muito de ler, muito de ler. A gente até brincava que eu era nerd da família. E eu assumi que eu sou a nerd mesmo. E quando eu estava no ensino médio, que na nossa época tinha outro nome, né? Agora eu Se- acuso a minha idade. Segundo grau, não, eu tô junto com você. Segundo grau, o segundo grau foi nos perguntado se íamos fazer biológicas, exatas ou Exatas, humanas, olha humanas. só. E que havia um curso técnico. E o curso técnico era magistério. Eu sempre fui uma pessoa, embora jovem, sempre com uma visão ali na frente. Claro que não muito bem elaborada, muito desenvolvida, mas eu sempre tive a visão ali na frente. E eu tive uma sensação, uma intuição, que se eu fizesse o tal curso técnico, eu conseguiria pagar minha faculdade, porque nós Uhum. éramos pessoas muito simples, de uma origem muito simples. Os meus pais não tiveram oportunidade de estudar e muito menos de fazer uma graduação. Então parece que eu era a fonte de todas as expectativas familiares, né? E quando eu fui ao magistério, eu descobri que aquilo que eu fazia aos 6 anos, eu poderia fazer para outras pessoas e ampliar essa possibilidade, mas também ganhar dinheiro fazendo aquilo que eu gostava. Só que eu não tinha muita clareza disso ainda. Eu sabia que eu queria fazer uma graduação e que o curso técnico me daria condições de eu pagar a faculdade, já que eu sabia que os meus pais não conseguiriam conforme eles me falavam. E aí eu me identifiquei muito. Eu me senti, importante fazendo aquele curso. Quando eu fiz estágio, eu percebia que eu tinha um jeito com as crianças, porque o magistério é o ensino fundamental um de hoje, né? Então eu percebi que eu me dava muito bem com as crianças, eu sempre gostei de criança. Então eu cantava, eu explicava, mas sempre diferente. Enquanto todo mundo ia lá e escrevia a letra na lousa, eu não, eu dançava a letra. Eu falava, dançava e criava os gestos. Então, ali eu percebi que era uma oportunidade que eu poderia ensinar, que era algo que eu gostava, conseguir ganhar dinheiro, porque eu trabalharia como professora, mas também fazer as coisas do jeito que eu acreditava que era bom e que eu poderia captar mais a criança, sensibilizar mais a criança. Foi assim que eu cheguei na área da educação. Legal. Quase que eu desviei. Por quê? Assim como nós temos profissionais que amam o que fazem, e isso faz grande diferença no resultado, nós também temos aqueles em qualquer área que estão fazendo aquilo por algum motivo que não seja conectado ao nosso. E eu tinha uma professora que ela falou bem assim para mim quando eu falei que eu queria fazer pedagogia. E você vai morrer fazendo a mesma coisa. Aquilo foi fatal para mim, porque eu criativa, como eu vim falando para você, que fazia as coisas de uma maneira diferente, do jeito que eu acreditava que seria bom, aquilo me trouxe uma referência muito ruim, porque eu associei pedagogia como algo que eu faria igual o resto da minha vida. Então eu não fiz pedagogia. Eu fui para a área do serviço social. Mas antes de fazer o serviço social, para não correr o risco, como a minha professora colocou, e por causa disso eu não fiz pedagogia, é um fato, eu fui descobrir com colegas que já eram assistentes sociais o que era fazer isso. Então veja que aquela minha veia de ajudar, de orientar, de mostrar caminhos lá dos 6 anos me acompanhava. Só que eu ainda estava buscando a melhor forma de mostrar isso. Então, fiz a faculdade de serviço social, sou bacharel,
Só que aquela minha veia me acompanhava, porque toda a área de atuação, quando eu estava com um funcionário, um colaborador, uma família, sempre era naquela perspectiva de o que você pode fazer para mudar a sua vida? Você é a pessoa mais importante e você precisa saber o que você quer para que você não fique no controle de alguém. Então, isso sempre foi muito forte, muito forte. E atuei durante muitos anos como assistente social e assistente social que é educadora, orientadora. Então, eu não fugi muito Não. da minha essência. Eu Sim. só desviei, talvez, da pedagogia e fui fazer o serviço social, mas aquilo que alimentava a minha alma permaneceu e foi contínuo. Trabalhei em grandes empresas como assistente social, trabalhei na Telesp. Olha, esses dias eu estava Oh, dando aula e eu estava falando sobre telemarketing com os alunos, porque eu dou aula de qualificação profissional. E tinha assim, ó, conte a história da telefonia. E quando uau. eu fui fazer a leitura, a atualização, a Telesp, eu falei, nossa, meus alunos não sabem nem o que é O pessoal Telesp. perguntou: o que é isso, professora? Exatamente. E aí eu estava lendo, eu fui parte da Telesp, eu Sim, trabalhei no plano de saúde da Telesp, que era o plantel, era sim, específico para os funcionários da Telesp. Então eu percebi ali que eu estava sempre numa área educativa, uma área de orientar, de trazer do ser humano aquilo que ele tinha de potencial, de ajudá-lo a entender que ele tinha potencial em diversas áreas. Ali na Telesp foi na área da saúde, mas eu tive a oportunidade de ir para a indústria também. Eu trabalhei como assistente social na Ford, que era em São Bernardo do Campo, e ali foi um aprendizado incrível. Porque você imagina, Fontaine, tudo o que podia acontecer com um ser humano na Ford acontecia. Então, lá foi uma escola riquíssima, porque eu aprendi a ser mais comunicativa, a ser mais resolutiva, a dar um encaminhamento mais direcionado e focado, saber lidar com diversas situações, mas principalmente, Fontaine, não deixar que aquelas inúmeras situações comprometesse a minha saúde mental. Então, isso sempre foi muito importante para mim. legal, Eu estar bem era significado para mim que eu poderia trabalhar melhor. Então, eu sempre cuidei da minha saúde mental. legal. Sempre. E só me Isso me permitir, ajudou muito. legal, só me permitir um gancho aqui, quando você fala dessa questão, né, do trabalho focado que você desenvolveu também ali na Ford. Primeiro que é uma empresa multinacional, é uma empresa Uhum. americana, né, que a filosofia americana, ela, né, é mais a cultura americana é mais pragmática do que a nossa. Vende processos, né? Porque a indústria automobilística é processo, né? E o Fordismo ficou conhecido mundialmente, né? Como um processo aí de produtivo, o que termina impactando a vida das pessoas, porque as pessoas precisam se adaptar ao processo, né? Então isso termina trazendo também mudanças, sobretudo em uma outra cultura diferente daquela que é originária, e a Uhum. nossa aqui sendo latina. Então isso é muito interessante, porque geralmente nós que somos da área de humanas temos essa coisa que a gente fica às vezes no mundo das ideias, né? O pessoal da área de exata sempre diz isso. Vocês da área de humanas estão sempre no mundo das ideias, né? E eles são ali focados, pragmáticos também. Então é muito legal isso que você traz da sua jornada, gente, e é por isso que a gente faz aqui questão de trazer um pouco da história de cada palestrante, porque olha as pérolas que a gente vai encontrando e como elas vão se encaixando depois na jornada, nas decisões, nos processos que nós vamos aprendendo, desenvolvendo e depois aplicando, porque hoje a Regina, ela é treinadora. Ela é treinadora comportamental. Hoje ela está formando, trabalhando com professores também, com educadores, né, nos treinamentos que ela executa. E hoje temos que aqui dar um agradecimento, que nesse momento que a gente está gravando aqui, são 11, aliás, são o quê? 10 horas e 48 minutos, no momento que a gente está gravando esse vídeo,
A Regina chegou de viagem 6 horas, 6h30 da manhã, né, Regina? E ela É está aqui com a verdade. gente, se doando aqui, entregando um pouco do tempo dela. Então, nosso agradecimento a você por essa entrega aqui, viu, Regina? E se você está gostando do nosso bate-papo, desse podcast aqui com a Regina, então deixa o seu like aí, dá o seu joinha, pode fazer seu comentário, depois a gente vai responder com certeza. E se você ainda não adquiriu o seu ingresso para o primeiro Congresso Impulser Conference, aqui embaixo na descrição tem um link, clica lá, adquire, você vai ter o acesso não somente aqui à palestra da Regina, mas de todos os outros conferencistas, né? Mas retomando aqui, Regina, então, e hoje você caminhou então para a área de treinamento mais específica, né? Então você volta para aquilo que era a sua essência desde os seus 6 anos de idade que você começou narrando aqui para gente. Com certeza, e esse foco do desenvolvimento, ele inclusive impactou na minha vontade de eu ter uma empresa. Então, durante 15 anos eu fui empresária, eu tive uma consultoria de treinamento e desenvolvimento, do qual lembra que eu sempre fui uma pessoa criativa, que Uhum, ouvia as coisas e queria fazer de um jeito diferente daquilo que eu via, mais uhum, tradicional. Então, na consultoria, foi uma experiência ainda melhor que a Ford, porque ali eu era dona do meu negócio. Então, aquilo que eu acreditava que era certo, que poderia alavancar melhor as pessoas nos seus processos, eu pude fazer, porque eu que desenhava as propostas, eu que fazia o contato com as empresas, eu que fazia a captação, eu que conhecia as necessidades e preparava as capacitações e os treinamentos. E eu percebi, Fontane, uma coisa muito importante é que o conhecimento poderia ser passado de uma maneira leve, suave e prazerosa. Quando eu percebi isso, eu me senti com a necessidade de ter mais ferramentas para que eu pudesse analisar melhor os grupos que eu atendia e eu então fiz uma formação de 2 anos como psicodramatista aplicado. Então, eu tenho psicodrama pedagógico. E uhum, ali eu comecei a exercitar situações no role-play, mudança de papéis, de análise de grupos, de me colocar no papel de alguma pessoa do grupo para que eu pudesse captar as sensações e propor depois mudanças com base naquilo que eu tinha vivenciado, tornou o meu olhar diante das capacitações, dos treinamentos, muito apurado. E este olhar, ele foi para as palestras, ele foi para a mentoria, ele foi para o coach. Então, eu fiz uma formação de coach para que eu pudesse cada vez mais estar desenvolvendo melhor o potencial das pessoas que me procuravam. Então, eu consegui, nesse período de 15 anos, criar uma marca, não só da empresa que eu tinha, que por acaso chamava Reluz, ó, reluz, de uhum, reluzir, de trazer a luz. Por que que era reluz? Porque eu queria deixar claro que todo mundo já tinha uma luz e que eu era uma ferramenta de fazer essa luz ou voltar a acender ou intensificar. Então, não era alguma coisa que eu vinha trazer luz, eu nunca trouxe luz, a luz sempre existiu. uhum, Então, nas capacitações, nos treinamentos, tem uma peculiaridade, porque é tudo feito com muito bom humor. Eu me divirto mais do que as pessoas, porque eu faço o que eu gosto, sim. que eu descobri lá de pequenininha. E eu fui aperfeiçoando, porque só saber o que eu queria, sem aperfeiçoar, como diz por aí, né? Fé sem obras, não teria Uhum, obra. sim, sim. Então, hoje, quando eu faço qualquer coisa, eu faço questão de criar um ambiente gostoso, confortável, acolhedor, e eu falo tudo, Fontaine, o que eu preciso falar para o desenvolvimento de uma mudança, mas com afeto, com cuidado, num atendimento naquele momento, em grupo, individual, com respeito à história do outro, Uhum, à história do outro. E isso me ajuda a criar uma conexão muito forte com o público. Não importa se eu o conhecer um dia. Eu estive agora, dia 9 de maio, numa CIPAT,
lá na Unip. Você vê que eu estou sempre ligada a uma área de educação, né? Eu fui na Unip e o meu tema foi sobre saúde financeira. Eu estive por 1h10. O público levantou. E o que eu achei mais legal foi porque depois que terminou a palestra, eles ficavam me mandando mensagem no WhatsApp de como aquela palestra de 1h15, eu fiquei pensando, né? Transformou, eu falei assim, mas transformou a minha vida. E eu pergunto, mas como transformou a sua vida? 1h15, né? A abordagem, o que eu trouxe de relevância que calou fundo no coração. Terminou a palestra, fui procurada por pessoas emocionadas, chorando, porque elas falavam assim: eu precisava disso, eu precisava ouvir isso aqui para dar uma virada de chave. E lembra que você falou do Mastermind, do treinamento Lince? O treinamento Lince que nós fizemos, ele foi um divisor de água para mim, porque eu tinha conhecimento, eu tinha algumas ferramentas, mas eu precisava lapidar as minhas ferramentas e entender que tudo isso era de fato um negócio. E isso foi importante, Fontaine, Essa foi a porque sua virada de chave. é, foi a virada de chave, porque é um negócio. O que eu faço é um negócio. E hoje, quando eu falo que eu ganho dinheiro fazendo o que eu gosto, parece até estranho, mas é verdade. Uhum. E quando eu dou a palestra, quando eu faço a captação, quando eu faço uma capacitação, um treinamento, eu falo para as turmas, eu falo para eles que eles têm que ser muito bem atendido por mim, porque eles patrocinam os meus sonhos, então a gente cria conexão. Porque eu estou lá, porque eles me permitem estar. E essa permissão que eu me dou junto com eles patrocina os meus sonhos. Então, quando eu falo isso, eles se sentem importantes, eu me sinto importante, e aí a gente faz a Uhum. conexão que, para mim, é muito importante que qualquer time que eu trabalhe, qualquer pessoa, haja essa conexão. Como eu sempre fui muito observadora, e o curso lá, especialização de psicodrama, me ajudou a fazer análise de grupos. É muito rápida essa análise, foi muito treinamento fazendo isso. Então, eu bato o olho no grupo, essa minha experiência, tanto prática como teórica, me ajuda a ter percepções naquela plateia da palestra, por exemplo, que eu vou buscando essas informações e devolvendo. Então, o que eu percebo passa por um filtro do meu conhecimento e do meu Uhum. sentimento, que não tá desligado do meu sentimento. E aí eu devolvo em palavras daquilo que eu sei que pode estar atingindo. Então, eu diria assim para você, Fontaine, que eu sou uma tocadora de corações, de alma. Eu vou na alma. Eu gosto dessa sensação de que eu toco a alma de alguém e que ao tocar a alma de alguém, eu consigo fazer aquilo que eu preciso, que é ajudá-la a perceber o seu potencial e dar ferramentas, porque só saber que eu tenho potencial não é o suficiente. Uhum. E dar ferramentas para ela colocar aquele potencial em ação. Não. Então, ser uma educadora, uma treinadora, uma desenvolvedora de competências é algo que me faz muito feliz. Então, eu falo com alegria, eu falo com bom humor, e aí cativa, porque as pessoas já estão tão saturadas, né, de cansaço, de estresse. E quando eu trago o assunto de uma maneira leve, é como se eu estivesse dando um bálsamo para alguma coisa que elas estão sentindo, Uhum. e aí eu crio conexão. E ao criar conexão, eu consigo atingir a alma. Não sei Legal. se Sim, não, consegui me fazer perfeito, clara. perfeito. Então vejam, vocês que estão acompanhando esse podcast aqui, o que que está esperando cada um de vocês na palestra da Regina Álvares na próxima semana. Então vejam todo esse processo pedagógico que ela utilizou, inclusive para poder fazer essa explicação e deixar muito bem claro como é que é o modo como ela opera, o modo como ela lê, capta, né, as pessoas
para que ela possa entregar essa mensagem, mas que essa entrega não seja simplesmente alguma coisa, entreguei, fiz o meu papel, tá tudo certo, vou embora, já recebi meu dinheiro. Não, não adianta entregar uma mensagem que se essa mensagem ela não transforma, senão ela fica Não. parada ali. É uma coisa, pô, chegou. Não, a gente tem que expandir, sobretudo quem é ligado com a educação. Eu também fui professor há É, muitos anos, eu venho da área de educação. É lançar essa mensagem para que ela transforme, não é, somente aquele que está ali, mas que ele multiplique para outros. Então, isso exato. é muito legal, muito poderoso. Então, se você está gostando, clica aqui, dá o seu joinha aqui nesse podcast. Se você ainda não adquiriu o seu ingresso VIP, clica aqui também no link na descrição, adquira o seu ingresso para que você possa participar do nosso evento online e ter ali acesso à palestra da Regina Alves e dos demais palestrantes. Agora, Regina, o que então você vai trazer para a gente dentro do Congresso com a sua palestra? Qual é a sua proposta? Qual é a mensagem que você vai estar trazendo? Se você já tiver o título, tudo bem, se não tiver também está certo, mas qual é a intenção da sua palestra e por que as pessoas precisam assistir sua palestra no Congresso? Ok. Ao longo da minha trajetória pessoal e profissional, eu fui observando o quanto é importante a gente cuidar de si mesmo. E não apenas identificando os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas crenças, porque esse é o primeiro passo. E quando a gente identifica, a gente entra num processo de luto, Fontaine. Por quê? Porque você começa a olhar e falar assim: poxa, se eu tivesse feito diferente, se eu fosse diferente. Então a gente precisa, neste momento, de ter ferramentas, de termos estratégias, para que a gente não se deixe levar por esses mecanismos que estão negando a mudança. Então, para a mudança acontecer, a nossa mente é fundamental. Existe uma série de jargões e tem um deles que eu acredito muito. A nossa mente, ela pode ser nossa maior amiga, mas ela pode ser nossa pior inimiga. E a maneira como a gente a alimenta vai fazer grande diferença nos nossos resultados. Muitas vezes a gente está investindo, a gente trabalha, a gente faz até dívidas para conquistar coisas que a gente quer, inclusive trabalha até mais para pagar as dívidas que a gente já fez e a gente não vê resultado. A gente trabalha, a gente estuda, a gente lê, mas não vê resultado. E foi aí que a mudança aconteceu na minha vida. Quando eu fiz, Fontane, o workshop de educação financeira, porque eu comecei a ter acesso a conteúdo a respeito de prosperidade, de mudança de mentalidade, de mudança de comportamento, que eu usei esse conhecimento não só para a parte financeira, mas para todas as áreas da minha vida, porque eu comecei a ler informações, comecei a praticar exercícios e fui fazendo aquilo que eu tinha dificuldade, porque a minha mente me pregava muitas peças, tirar cada peça que ela pregava em mim mesma para eu atingir os objetivos que eu queria. Então, à medida em que eu comecei a trabalhar minha mentalidade, comecei a identificar o que eu queria para minha vida e o que fazer para atingir esses objetivos que eu queria para minha vida, exigiria de mim esforços. Mas qual seria o tamanho do esforço? E o que eu teria que fazer para que esse esforço não fosse mais uma vez nadar, nadar e morrer na praia? Então eu peguei o que eu estava aprendendo nos livros que eu li, no workshop que eu fiz, no coach que eu desenvolvi, em toda a minha experiência pessoal, profissional e de conhecimento, e eu usei o principal cobaia. A principal cobaia fui eu. Eu fui a principal cobaia. Eu fui identificando, bom, se eu tenho essa crença, e essa crença ela está me aprisionando, eu estou com uma mentalidade fixa diante dela, o que eu posso fazer para dissolver, para desamarrar e para deixar essa crença mais light, para eu conseguir acessá-la e operar a mudança. Então, a minha proposta, com, na verdade, o bate-papo que eu vou fazer, é trazer algumas ferramentas que são simples, porém poderosas.
Como que eu posso utilizar essas ferramentas para ter um objetivo, considerando as minhas crenças, a mentalidade fixa que eu posso ter, aquela que me diz que eu não sou capaz, do que eu não vou conseguir, para uma mentalidade de crescimento, para que me ajude a identificar que aquilo que eu quero eu posso fazer, mas que eu preciso estar instrumentalizada para atingir meu objetivo. Então, para a pessoa que está buscando conhecimento, exercícios, ferramentas que ajude a alavancar pequenas mudanças que sejam, é comigo que vai bater esse papo, porque é isso que eu vou trazer no dia da palestra. E de uma maneira, como eu falei, gostosa, leve, divertida, porque a gente ri, porque a gente conversa. Então, assim, muito mais do que o papel de estou ensinando alguma coisa, é o papel de que eu estou aprendendo mais alguma coisa. Então, vai ser nesse estilo que eu vou trabalhar a minha temática, que tem a ver com atitude positiva, mentalidade positiva, uma vida positiva. E Com aí, a certeza, mente com certeza. sendo instrumentalizada para que você conheça quem é você e, a partir disso, ser um referencial para atingir objetivos. Legal. É, não sei se é do Manuel Bandeira a frase, mas enfim, ele falava, quem quer que seja, mas acredito que seja, mas não é minha, falava que o professor, né, o educador, não é tanto aquele que ensina, mas aquele que é capaz de aprender. Então, ou seja, Exato. nós que estamos nesse processo envolvidos com a educação, somos eternos aprendizes para que a gente possa Somos. sempre estar mais comprometido com esse processo e as pessoas que estão ao nosso redor. Gente, eu estou conversando aqui com Regina Álvares, uma das nossas palestrantes do nosso congresso na próxima semana. E, Regina, o tempo passou, infelizmente. A gente ficaria aqui horas conversando com você, porque é sempre bom esse papo de crescimento, desenvolvimento, essa conversa de educação, né, de ajudar as pessoas. Mas, enfim, a gente precisa finalizar. E eu tenho feito uma pergunta para todos os palestrantes, que é: o que move a Regina a fazer o que ela faz todos os dias? É o amor por viver, Fontaine. Uhum, Eu amo viver, mas eu não amo só viver, mas esse processo que eu tenho em mim de sempre querer mudar, de sempre estar disposta a mudar, de estar disposta a ouvir, de crescer. Então, quando eu vejo uma oportunidade, como a Impulse Conference, para mim isso para mim é uma oportunidade. Por quê? Porque primeiro eu vou poder oferecer. E como a lei da prosperidade é dar e receber, eu vou uhum, oferecer, mas eu sei que eu tenho muito a ganhar. Então, essa possibilidade de viver uma vida que eu quero viver e criar a condição de atingir a vida que eu quero é o que me move, esse amor pela vida. Mas não uma vida qualquer, a vida que eu desejo para mim. Ó, aquela que eu uhum. quero criar. Então, isso me Ó, movimenta e me dá energia. que legal, que legal. Então vocês já perceberam o quanto essa vontade de viver e o quanto significa essa vida para a Regina vai estar permeando ali tudo aquilo que ela vai compartilhar com a gente na próxima semana, no primeiro Impulser Conference. Se você ainda não adquiriu o seu ingresso, mais uma vez, olha, ainda estamos no primeiro lote. Clica aqui embaixo na descrição do link, vai lá, adquira o seu ingresso. Você vai ter acesso a um ano a todos os conteúdos do nosso congresso e muito mais coisas que estão vindo por aí, tá legal? Então, dá o seu like se você gostou aqui desse podcast. E também você pode enviar aqui uma mensagem para Regina, para nossa equipe também. Regina, então, para finalizar, gostaria que você falasse qual é o seu Instagram, como é que as pessoas te encontram aí nas redes sociais, e você dá o seu até logo, né, e a sua mensagem final para quem está te ouvindo aqui agora, vendo, te assistindo aqui agora. Ok. Se você deseja me conhecer mais um pouco e o que eu falei bateu no seu coração e teve significado, você vai me encontrar no Instagram educa.regina. Lá é um local onde eu falo o que eu faço, por que eu faço, e eu conto um pouco da minha história pessoal e profissional.
Se você também ainda quiser me encontrar mais um pouco, eu também estou no Facebook, na Regina Álvares. Pode me procurar, pode dar like, pode fazer perguntas, porque eu gosto muito de trocas. Se eu sou você e eu estou naquele momento certo de fazer uma virada de chave, e olha, a minha foi aos 46, hein? Então, quero dizer para vocês que todo tempo é tempo de fazer uma virada de chave para aquilo que é importante para você, porque muita gente vai falar o que é, mas se você souber do seu potencial, eu tenho certeza que você poderá diferenciar sobre o que o outro quer que você faça e aquilo que é importante para você. E eu te encontro, hein? Eu te encontro lá no congresso, porque se você quer conhecimento, você vai ter uma semana de conhecimento, hein? Vai ser bom, Fontaine? Com Uma certeza. semana de Sim. conhecimento com feras em diversas áreas. Então, se você quer crescer, mas crescer de maneira estruturada, vem com a gente, que eu posso te ajudar nesse sentido. E obrigada pela oportunidade, Fontaine, de estar Muito aqui bom. conversando contigo e de participar desse momento tão importante para a Impulser. Legal. Muito bom, eu conversei então com Regina Álvares. Seja muito bem-vinda, Regina, a esse nosso ecossistema aqui. Gratidão a você pelo seu tempo, pela sua entrega, por esse momento que foi muito gostoso estar conversando. Tenho certeza que todo mundo que assistiu também gostou muito desse papo aqui. Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês. Fiquem bem, fiquem em paz. Nos encontramos aí no próximo podcast e também na próxima semana no nosso primeiro Impulser Conference. Um grande abraço, fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada. O que faz uma marca ir além do comum? Para nós, é quando ela nasce com propósito. A Impulser Academy existe porque as exigências do mundo moderno, tudo em tempo real, reflete diretamente no ambiente de trabalho. E tudo se tornou imediatista, mudando o comportamento humano. E as empresas precisam mudar junto, com mais empatia, com mais consciência e mais saúde emocional nas relações. Nós somos um ecossistema de soluções para ajudar empresas e pessoas a encontrarem esse equilíbrio. Não é só sobre entregar metas, é sobre criar ambientes onde as pessoas se sintam seguras, vistas e capazes de dar o seu melhor. Acreditamos que a saúde mental, inteligência emocional e bem-estar financeiro são peças fundamentais de qualquer estratégia de crescimento. É por isso que atuamos em 3 frentes: formação, diagnóstico e acompanhamento. Tudo com personalização, dados, especialistas e muito cuidado com o ser humano. A Impulser é sobre isso: transformar empresas de dentro para fora. Com resultados, sim, mas com propósito acima de tudo. Porque no fim, marcas que cuidam de pessoas crescem com mais força e com mais alma.